Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação. Pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. Coração de luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no Café com o Evangelho Mundial. Nos siga também na página do Instagram, @sge.guarapari. Do livro O Espírito da Verdade, pelo Espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, a lição 102, a reivindicação, capítulo 10, item 17. Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso, conversou, estudou, argumentou. Concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam a todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial minudenciando a reivindicação e ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a explorar a conduta política do deputado que nem sequer lhe respondera à carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o asperamente, a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida. Nada valiam ponderações da companheira, Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou contudo profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira no escritório quando encontrou surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que escrevera ao deputado, dentro de envelope sobrescritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Isto nos diretos tem destas coisas, algo que se passou, e agora vamos dar aqui palavra ao Luísio Silva, que irá com certeza continuar aqui em grande o nosso programa. Hoje estamos com alguns imprevistos aqui. Eu, inclusive, vou ter que levar a Jailza para fazer uma pequena cirurgia, e mas eu vou acompanhar assistindo o meu amigo José Lopes, e talvez eu demore um pouquinho, viu, Silvia, Mogas, a entrar depois do retorno deles, que eu vou estar na clínica, mas eu vou fazer o comentário, eu vou estar escutando, vou estar assistindo pelo smartphone, né? E vou fazer o comentário. É só encaminhar para ela poder ficar confortável lá. Aí vai demorar a cirurgia, eu faço o comentário antes de voltar para casa, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 27 de setembro de 2024. Aqui no Brasil também temos Halloween. Tem o nosso Halloween cristão, o nosso Halloween, a moda do Brasil. É dia de São Cosme, São Damião, e a molecada hoje vai pegar bala para todo lado. Ô, Silvio, como eu gostaria de ser católico ou ser um bandista,
para distribuir bala para a meninada, porque eu tenho uma lembrança tão gostosa, e eu vejo as crianças passando aqui em casa, eu estou ficando doido atrás de alguém que me peça doação para eu doar bala, porque eu queria era fazer o negócio, fazer uma promessa. Eu acho que eu vou fazer uma promessa para São Cosme e São Damião, mesmo não sendo católico, só para ter o prazer, né, Gisélia, de no dia 27 de setembro distribuir bala e doce para a molecada. É uma festa hoje, gente, é a coisa mais linda. E eu moro no bairro de periferia, em Guarapari, então é a coisa mais linda. Diretamente de Seropé de Cassiri, ela também que é linda, diretamente agora da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas. Ó, antes de eu falar o Sextou com Alegria, deixa eu contar uma outra particularidade. Quando eu era pequena, minha avó distribuía. Ela tinha feito uma promessa, então ela distribuía. Eu mais comia do que colocava no saquinho. Aí ela, Silvia Maria assoviando. Assoviando. Que aí eu não ia poder comer. Sextou com alegria! Com alegria! E assoviando, que é para não comer o doce das crianças. Esse café com o Evangelho. Então, você aí que está no Japão com nossa amiga do Samurai Adalberto Prado de Moraes da Arte, Japão, diretamente da Austrália, na Oceania, com o nosso amigo Paulo Araújo, e também em Portugal, com o nosso Francisco Mogas. Então, quem não sabia, nós temos aqui o nosso Halloween, que é o dia de distribuir doce para as crianças no Brasil. Então, se você quiser ser generoso, compra a nossa sacolinha de bala e de doce, pode ser uma coisa gostosa, e distribui para a meninada, que vai uma festa. É o dia de São Cosme e São Damião, santos da Igreja Católica, que acabou entrando no processo do sincretismo religioso brasileiro. Hoje temos aqui o nosso querido José Lopes, nosso querido amigo de Cabo Frio, esse grande trabalhador da Seara Espírita, que eu tenho a honra de dividir com ele lá as mesas do Espiritismo em Foco do nosso querido, nosso general, né, Gonzaga. Então, Zé Lopes, são 8h01. Eu peço desculpas aí pelo vídeo, pessoal. Amanhã eu coloco de novo. Eu estou com alguns problemas aqui nos bastidores. 8h01. Você tem até 8h30 ou antes, caso nos convoque. Tá bom, Zé Lopes? Você está em casa, meu amigo. Deus te abençoe. Então, dando bom dia aos amigos queridos, alegria em rever a minha amiga Silvia, que aqui está, o Aloísio, que divide comigo também aí as atividades como a Silvia. E também nós temos mais um amigo aqui que não está aqui hoje, o Hélio, né? Hélio também é outro irmão muito querido, que vira e mexe, a gente se esbarra por aí nos programas, né? Uma alegria. Dando bom dia aos amigos, bom dia, né? Boa tarde, boa noite aos amigos internautas que vão chegando. Alegria enorme estar compartilhando, participando com vocês do Café com o Espiritismo Mundial. Então, muito bom que nós possamos juntos desenvolver esse tema que foi lido. Se eu não me engano, a voz é da nossa querida Silvia, né, que fala que leu. E aí, Hilário Silva nos traz essa historinha através do médium Francisco Cândido Xavier e também Valdo Vieira, nesse livro, né, que traz muito o Espírito de Verdade, né, que traz muitas mensagens de diversos espíritos. Nesse caso, Hilário Silva. E nos conta essa historieta, digamos assim, sobre esse cidadão, né, que fez uma reivindicação. Interessante que a gente ouve palavras, as palavras às vezes nos confundem muito. Tem palavras parecidas, né? Qual a diferença de reivindicar para solicitar? Aí eu fui pesquisar lá no dicionário e colocou para nós que reivindicação é o ato ou efeito de reivindicar. Ou seja, reclama algo que se considera ter direito. Então, a palavra reivindicar dá a impressão que ela tem uma energia maior do que solicitar, né? Falei, mas não é a mesma coisa que solicitar? Vamos ver. Solicitar, pedir com insistência. Até aí parecido. Depois, respeito, ou seguindo os trâmites devidos. Muito bem. Então, diante dessa reivindicação, nosso querido Saturnino Peixoto, buscando aqui, Hilário Silva não coloca para nós essa necessidade dessa estrada que ele tinha, se ele morava na zona rural, precisava ampliar uma estrada, qual é a situação? Provavelmente não era no centro do município, né? Então, ele tinha o desejo e achava que tinha direito de que aquela estrada chegasse. Mas ele era uma pessoa, como coloca aqui para nós, Hilário Silva, uma pessoa cuidadosa, minuciosa, e ele procurou o escrivão da sua região e elaborou uma carta memorial, ou seja, uma carta. O que é uma carta memorial? Um documento muito bem redigido, detalhado,
muito melhor que um currículo, digamos assim. E ali ele se preocupou nos detalhes. Porque nós sabemos, irmãos queridos, dentro da vida de relação, quando nós nos propomos a apresentar alguma coisa, ou solicitar, ou reivindicar algo, nós estamos também embasados em argumentação. Que essa argumentação possa chegar ao ouvido, aos olhos de quem lê, digamos assim, com impacto suficiente para ter força de convencimento, não é isso? Tudo que nós buscamos, precisamos ter os argumentos devidos. E quanto mais justo e mais verdadeiro for, muito melhor, né? Que falar a verdade é bom. Não é verdade? Falar a verdade é bom. A mentira sempre nos obriga a contar outras para encobrir a primeira e não termina. Mas a verdade é bom. Então, baseado nos seus conhecimentos da região, ele nessa proposta de ter esse recurso atendido, ele escolhe alguém de representatividade, era um ano eleitoral, onde Otaviano se tornou deputado, que era a quem ele iria, digamos assim, focar os objetivos dos seus anseios. E ele prepara essa carta maravilhosa, envelopa e espera, né? Espera. Passa-se alguns dias, semanas, meses. Ele já começou a mudar a vibração. E aí, trazendo para dentro do foco espírita, essa historinha, né? Vamos pensar assim. Ele fez a solicitação e tem o tempo de espera. Nós solicitamos e precisamos esperar. Mas só que ele começou a nutrir sentimentos, ressentimentos, e começou a ficar, entre aspas, muito azedo. Vibrar mal. E começou, depois de um certo tempo, sem retorno, achou desrespeitoso o deputado não responder, e começou a virar um ferrenho, digamos assim, crítico daquele deputado, que não respondeu, que o tempo passou e não respondeu a ele. Sua esposa espírita, Dona Estefânia, com informações da doutrina espírita, colocou para ele: marido, minhas palavras, perdão. Ou seja, perdoar é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Nós já sabemos isso dentro das bases doutrinárias. Então, quando ele vibrava naquela sua insatisfação, nós sabemos, trazendo para os nossos estudos, quando eu vibro no mal, semelhante atrai semelhante, não é isso? Então, a fala de Joana que ela coloca para nós assim: me diga o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, o nosso pensamento irradia, nossa psicosfera, o nosso entorno, fica impregnado da substância que nós mesmos criamos. E essa substância, essa vibração, esses fluidos que nós impressionamos pelo nosso pensamento, tem a marca, a cor, o cheiro, o peso, que condiz com a natureza desse pensamento, da realidade. Então, certamente, nosso Saturnino vibrava numa faixa baixa, onde, Hilário, eu não coloco isso aqui para nós, mas nós sabemos que ele certamente atraía para ele perturbações, sem dúvida. Então, aquilo ficou acompanhando. Toda vez que ele lembrava daquilo, ele vibrava mal e lançava os dardos contra o deputado Otaviano. Aí, meus irmãos, aqui vale também outra ressalta. Nós sabemos que no dia a dia, conhecemos muitas pessoas, lidamos com muitas situações profissionalmente, no ambiente religioso mesmo, e existem algumas pessoas que, por algum motivo, não simpatizam conosco, ou nós, em algum momento, nos equivocamos também com essa pessoa. Então, vamos pensar assim: será que alguém vibra contra mim mal? Não é impossível no mundo de provas e expiações. Mas isso pega, e as minhas defesas morais estão fortes, nem sempre, né? Que eu sei que um sentimento negativo que possa vir do exterior, ou eu mesmo, pela minha inquietação, minha insatisfação, que é o caso do nosso cidadão saturnino, eu posso, de maneira negativa, impressionar meus neurônios, meus neuropeptídeos, as minhas células, impressionar de maneira negativa e dar comando pessimista. E sabemos que essas células obedecem cegamente, é como soldados obedientes. Eu impressiono com meus sentimentos. E quando eu impressiono, nós sabemos que o nosso sistema imunológico, nosso sistema endócrino, dispara certas substâncias com esse sentimento ruim, o cortisol, por exemplo, que não é saudável. Né? O estresse dá o cortisol, por exemplo, a insatisfação, e isso pode... André Luiz fala muito sobre essas informações para nós, Joana e tantos outros, Emmanuel, pode causar enfermidades no corpo físico. Pois sabemos que o corpo, instrumento bendito de trabalho, acoplado pelo perispírito, impacta esse sentimento, essas reações. Então, pode eclodir um exemplo, uma gastrite ou qualquer outra, dependendo do nosso ponto frágil.
Então, Saturnino estava numa onda de invigilância diante das suas necessidades de rever seus conceitos, porque nós sabemos que nosso grau evolutivo, a nossa condição moral, as nossas aquisições, ao longo de uma caminhada, quem anda conosco, vai ver que em alguns momentos nós vamos mostrar nossa realidade. E os bons espíritos dizem que a nossa realidade, o que nós somos realmente, não a máscara, não o verniz social, é nos momentos graves que nós mostramos nossa realidade. Diante do conflito, diante do momento difícil, como eu reajo. Ali eu mostro até onde eu caminhei. Se eu já conquistei certos impulsos. Fazendo uma comparação, por exemplo, os nossos irmãos, nós todos somos médios, sabemos, a maioria médios intuitivos. Os irmãos médios ostensivos, né, que podem falar isso com mais propriedade do que eu, eles sabem que, digamos assim, essas vibrações que chegam até eles ou espíritos necessitando de comunicar em qualquer lugar, a qualquer momento, impacto sobre ele, sobre o psiquismo, ele precisa ter, pelo estudo e a disciplina, o controle para que tudo tenha hora e momento adequado. Se não tiver, fica uma máquina, digamos assim, desorganizada. Então, nós também, diante de impulsos que nos visitam, como o caso do Saturnino, precisamos conter. E não esquecermos, igualmente, irmãos queridos, que vivemos num mundo de provas e expiações, onde ainda precisamos de certas experiências pela misericórdia divina, não por castigo. A misericórdia divina me dá oportunidade pelo processo da reencarnação de vir no meio, no ambiente, com as necessidades. Vamos dizer que para Saturnino, essa bendita estrada era uma necessidade para ele, que estava marcando ele profundamente. Então, está ligado ao quadro dele, às suas necessidades. Ou talvez as suas ambições, não sabemos. Mas isso o impactou e a realidade espiritual dele veio à tona, ou seja, um homem paciente, não dizendo que nós não somos, mas nesse quadro, avaliando ele, um homem inquieto que mudou bruscamente de uma faixa para outra, virando, entre aspas, um obsessor encarnado do pobre deputado. Então, irmãos queridos, nós temos que olhar o quê? Nós trazemos no livro, outro livro também, que é dos mesmos médios, que é o Chico Xavier e o Valdo Vieira, que é esse livro que nós estamos estudando, o Espírito da Verdade, Espírito da Verdade, desculpe, ele tem um livro também, Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, Valdo Vieira. Ali, nesse caso, é André Luiz que fala. Lá no capítulo 19, o penúltimo capítulo, claro que eu estou entrando num campo mais, digamos assim, mais grave do caso do Saturnino. Estou dizendo que ele chegou a esse ponto, mas dentro do que eu estou falando, dos sentimentos que nutrimos. Predisposições mórbidas. Capítulo 19, livro Evolução em Dois Mundos. Ali ele coloca para nós, com minhas palavras, que recomendo aos irmãos que não leram, leem, que é maravilhoso, ele coloca que nós trazemos conosco, em estado latente, uma série de possibilidades de certas enfermidades. Está em nós. Mas para que essas enfermidades venham a eclodir ou vir à tona, acontecer, precisa disparar certos gatilhos. Nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, o processo de ação e reação. Então, uma atitude de raiva, de rancor, de mágoa, eu disparo o gatilho para certas moléstias que está em estado latente. Digamos assim, eu tenho esse mapa de diversas enfermidades em mim. Pode ou não vir, dependendo da conduta. Então, no mundo de provas e expiações, como eu falei, nós às vezes somos contrariados. Às vezes as nossas vontades ou o nosso desejo, por mais que nós achemos que seja justo, às vezes não é atendido. Às vezes eu não tenho o retorno que gostaria. E também vale a pena lembrar, irmãos queridos, antes de voltar no livro de André Luiz, que muitas vezes as nossas solicitações, nós sabemos que nós temos um campo restrito de visão. Abrir uma estrada é uma maravilha, é levar progresso a lugares de pouco acesso, facilitar o trânsito, sim. Mas vamos pensar de maneira mais ampla em outras situações. Muitas vezes o nosso desejo, os nossos sonhos que nós estamos perseguindo, às vezes, se ele acontecer, pode ser um desastre para o espírito imortal. Olha só. Então, a gente tem que pensar assim como a gente ouve muitos amigos espíritas falando. Graças a Deus, Senhor, por eu não ter recebido tudo aquilo que eu pedi, mas ter recebido aquilo que me enviaste, que eu poderia suportar e merecer. Porque, muitas vezes, os nossos pedidos, vão pensar desde a nossa infância até hoje em dia. Certos sonhos, se tivesse acontecido, seria um desastre.
Então, muitas vezes, o não, aquele, digamos assim, não ter sucesso naquela reivindicação, naquela solicitação, mais adiante, nós mais amadurecidos, olhamos para trás e falamos assim, acontece comigo mesmo, e certamente com os amigos internautas que nos escutam, digo assim para mim muitas vezes, ai meu Deus, graças a Deus, não vou entrar em detalhe da minha experiência, aquela experiência, naquele período que eu queria tanto, que soprou um vento no sentido figurado, e derrubou aqueles sonhos todos, deu tudo errado, foi um fracasso total. Como eu sofri naqueles dias, naquele período. Mas hoje, anos depois, eu olho e falo, meu Deus, graças a Deus, que aquele vento, como diz aqui em Cabo Frio, o vento sudoeste, que é o vento que muda o tempo aqui, né? Ele sopra da Lagoa de Araruama para dentro da cidade, digamos assim, né? Não é o nordeste que vem do mar, né? Então ele muda o tempo. Então o sudoeste soprou e acabou com aqueles planos equivocados. Então muitas vezes temos que ver que os não que recebemos, limitações que às vezes nos visitam, se eu creio em Deus e o espírita crê em Deus, está ligado à minha necessidade de crescer e me tornar melhor. Saber que tem toda uma programação, uma oportunidade de crescimento que eu não posso esquecer. Então vamos pensar assim, que diz no trecho que ele, já há 3 anos, aguardando o retorno do deputado, que já estava já quase em final de mandato, se eu não me engano, é 4 anos, ele ficou totalmente decepcionado com aquilo. E aí atacou toda a classe política, porque é um hábito muito comum na maioria de nós olharmos, né, certos eventos e criticarmos toda a categoria. Nós sabemos que em todos os lugares, por mais difíceis que seja, o campo da política é um campo muito difícil, é um local de grandes lutas, né? Grandes, digamos assim, entre aspas, tentações. Existem pessoas boas, não podemos negar. Boas na realidade nossa, do mundo de provas e expiações. Então, Saturnino tinha que ver dessa forma. E quando a esposa fala do perdão, nós temos que pensar assim, poxa, a prática do perdão. Será que ele não poderia, vamos trazer dentro daquilo que nós estudamos na doutrina, fazer reflexões? Falar, poxa, será que o deputado, ele é um deputado, ele diz aqui, de uma região ampla, extensa, não tinha outras prioridades? Será que ele poderia atender todas as reivindicações que chegaram a ele? Então, nós sabemos que quando nós chegamos no ambiente para solicitar alguma coisa, um recurso do município, do estado, do governo, nós sabemos que existem verbas para diversas situações. Então, precisamos de alguém, que são nossos candidatos, né, os políticos que nos representam, solicitar. Mas ali são muitas solicitações. Às vezes há casos mais graves, uma ponte que caiu, um exemplo, escolas que estão numa situação muito precária. Então, também, por esse caminho, nós temos que tentar, né, quando ele ficou ressentido, é o pensamento do homem de bem, do bom espírita, do bom cristão. Meu Deus, será que o deputado não teve outras necessidades? Como é que eu posso criticá-lo? Será que eu não entrei numa fila que existia uma ordem superior a ser atendido? Então, tudo isso nós temos que pensar. E outra coisa, irmãos, eu vou contar aqui uma historinha que é muito conhecida. Eu peço licença aos amigos que já ouviram muitas vezes, mas só para nós vermos que como as vibrações, por melhor que seja o cidadão, como elas existem e causam certos transtornos. Peço, mais uma vez, licença para contar algo muito cotidiano e muito repetido no movimento espírita. Chico Xavier. Nosso querido Chico Xavier, nós sabemos que em uma determinada época da sua vida, ele teve um cachorro, não é isso? E ele amava aquele cachorro. Ele trabalhava ainda, estava ativo profissionalmente, ficava até de madrugada na mediunidade, um tempo curto para dormir, a vida dele muito ativa, como nós sabemos a história desse missionário que tanto nos ajudou e certamente continua nos ajudando. Então, nos conta essa passagem que, em determinada época, aquele cachorro adoeceu. Então, o Chico saía do trabalho, ia para a sessão mediúnica, para os atendimentos, chegava de madrugada em casa, tinha que limpar aquela área que o cachorro sujou, o cachorro muito doente, tinha que cuidar e tal. Era trabalhoso, dormia pouco. E essa história, a gente ouve pessoas, alguns falando que foi a irmã do Chico, outros dizem que foi outra pessoa, mas vamos adentrar que foi a irmã do Chico. Nos conta que a irmã do Chico, vendo aquela luta do Chico, que cachorro, sentiu dó do Chico. Mas é interessante que ela não sentiu dó e se ofereceu voluntariamente a cuidar do cachorro. Não, ela pensou diferente. Ela falou assim, olha, o pensamento dela,
eu vou matar esse cachorro, que eu livro o Chico desse problema. Então ela, ou seja, ela pensou, achou que estava pensando pelo Chico, que estava fazendo um favor. Então ela deu determinada substância e o cachorro morreu. Mas Chico, por algum motivo, soube disso, que ela fizera isso. E ele, sabemos que ele não brigou, não fez escândalo, não xingou, nada disso. Coisa comum em muitos de nós, exceto os amigos que acompanham o nosso café hoje, né? Não vibra dessa forma. Então, o tempo passou, Chico não tocou no assunto. Mas olha só como é que são as coisas, né? Aqui nós estamos falando de um quadro mais grave de Saturnino. O Chico, um outro nível de espírito. Mas alguma coisa interior a nível de vibração aconteceu com o Chico. Como nós sabemos da historinha, certa feita, Emmanuel chega para ele e diz: Chico, estamos com um problema. O que foi, Emmanuel? Olha, você, aquela questão sua do cachorro com sua irmã, está criando em torno do seu tórax uma névoa, uma vibração que está comprometendo as atividades mediúnicas. Precisamos que você resolva essa questão. Olha só, meus irmãos queridos. Diferente a história de hoje para do Chico. Chico era um trabalhador dedicado, envolvido com tarefas do bem o tempo todo, mas ele era um espírito que tinha suas lutas, não é isso? Temos Jesus, temos o Chico. Então há a diferença, não é isso? Então o Chico tinha alguns sentimentos, reagia de maneira diferente, mas ele nutria um sentimento. Porque às vezes a gente fala assim: não, eu perdoo, caso do Saturnino, e deveria, eu perdoo, mas perdoei mesmo. Ou aquele perdão assim: olha, eu vou perdoar a Sílvia, minha amiga querida, mas Deus é justiça. Será que eu perdoei mesmo? Então, Chico falou: mas Emmanuel, como eu vou resolver esse problema? Aí Emmanuel disse para ele assim: olha, veja essa pessoa, sua irmã, no caso a gente coloca a irmã do Chico, vê o que ela mais quer ganhar de presente. Vai lá e compra e dê para ela. Chico falou: o quê? A pessoa me ofende e eu é que tenho que agradar a pessoa? Aí Emmanuel falou assim: olha, não é eu que disse isso, quem falou isso foi Jesus. Falando, se Jesus falou, eu vou fazer. E dizem para nós, os amigos que falam essa história brincando, dizem assim que Chico foi comprar. Ela era louca para ter uma máquina. Nós sabemos, mas aqui temos muito mineiro, muitos amigos queridos, que no passado, quem tinha uma máquina de costura em tempos recuados, tinha uma empresa. Os vizinhos tudo traziam uma roupinha para costurar, fazia-se muita roupa na mão, que não tinha acesso que nós temos hoje às fábricas, né? Não tinha fábricas como tem hoje. Então era aquelas roupinhas feitas em casa, né? Simples. Então quem tinha uma máquina tinha uma empresa. Então ela queria uma máquina. Naquela época era um preço exorbitante. Quando o Chico viu o preço, quase que ele desencarna. Falei: meu Deus! Mas ele falou: não, eu tenho que fazer. Sentimentos, que o Emmanuel falou que Jesus falou que eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, alguns brincam que ele parcelou em umas 3 reencarnações, que era muito fora da realidade dele, mas ele parcelou. Pegou aquele presente e no dia certo chegou e entregou para sua irmã. Nos conta que, quando ela abriu, viu o que era, a alegria, a satisfação era tão grande. Vamos pensar nós, irmãos queridos, quando ganhamos um presente. A satisfação. Aquele amor sincero dela foi tão grande que ela nos mostra, nos fala, Chico, os espíritos que viram essa cena, que do tórax dela disparou uma vibração de amor que foi no tórax do Chico, limpando todo aquele nódulo, entre aspas, aquela mágoa, dissipando aquela situação que não fora bem resolvido e a cura se estabeleceu. Então, meus amigos queridos, voltando à nossa realidade, Saturnino entrou num campo muito perigoso, porque hoje a realidade que nós temos a alegria de conhecer das reencarnações sucessivas, do processo da semeadura e da colheita, sabemos que ele, com os sentimentos, mesmo que ele não tivesse agravado, que ele agravou, que quando ele começou a detonar o político, falar mal e tudo, ele não só pensou, que é grave já para nós sabemos como espírito, o pensamento tem força, tem ação, e ele causa em nosso entorno, vamos pensar assim, o que não é, nós somos criados, né, como coloca para nós os bons espíritos, simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E vamos nós mesmos, ao longo da caminhada, nos melhorando pelos processos e aprendizados. Vamos caminhando. Então, chega um momento que nós, já dono da razão, nos tornamos mais responsáveis. Então, quando eu faço um ato equivocado contra as leis divinas ou naturais,
eu desequilibro a minha psicosfera, meu campo energético, que nós estamos em torno de um campo energético, digamos assim. Eu desequilibro, porque eu fui criado para o bem. Quando eu faço mal, eu estou indo contra a minha criação, contra, entre aspas, Deus. Então, eu desequilibro. E é da lei que essa psicosfera volte para o equilíbrio. Então, vem as provas e as expiações, como processos educativos do caminho daquele que se equivocou com sentimentos contrários a essa lei divina ou natural. Então, nosso companheiro de hoje, o que ele coloca para nós? Que coloca o texto para nós? Que ele ali semeou a semente equivocada, e ele terá que voltar pelo mesmo caminho para colher essa semente. Olha só, meus irmãos queridos, a colheita, semeadura livre, colheita obrigatória. Então, mostrando para nós que nós, hoje, por termos a alegria de conhecer a doutrina espírita, que traz tantas orientações para nós, que nós ainda temos muita dificuldade da prática, né, da prática dessas ações, mostrando a necessidade de nós identificarmos esses pontos de crítica, de insatisfação e modificar nossa caminhada. Caminhando para o final dessa cartinha, né, como ela já leu, nossa amiga, não sei se todos estavam atentos, então ele ficou insatisfeito com essa carta, passou 3 anos, e um dia, fala bem no último parágrafo, certo dia, Saturnino Peixoto resolveu ir na sua escrivaninha, olhar seus livros, arrumar, e ali, poeira, ajeitando, e ele encontrou um envelope. Um envelope diz assim, jogado às traças, ou seja, abandonado ali. 3 anos, né? Empoeirento. Quando ele bateu, olhou, era a carta que ele redigiu com tanta minúcia e cuidado para o deputado Otávio. Ele fez tudo certo, entre aspas, solicitou, mas não postou, não encaminhou. Ele esqueceu no lugar e o tempo passou, ele não mandou a carta. Então, vamos pensar assim. Todo o sofrimento que ele causou para ele, todas as consequências morais, espirituais, físicas, né, desencadeia processo no organismo, como eu falei, ele próprio pagou a conta adiantada. Ele criou e ele mesmo não fez aquilo. Então, ele não fez o básico de entregar carta, vamos dizer assim, no correio, para chegar até o objetivo, o destino. Então, vamos imaginar, aqui Lário Silva não fala nada, né? Ele só bota 3 pontinhos, né? No final. Dele pensar, meu Deus, eu comprei, paguei adiantado, sofri algo que eu não precisava, porque eu não fiz a parte que cabia a mim, ou seja, da disciplina. Mas também vamos pensar na outra hipótese. Vamos dizer que, por alguma razão, que tudo tem o tempo de Deus, né? Tem até uma fala muito interessante que está no Eclesiastes, né? Que tudo tem um tempo certo e a hora certa, né? O tempo de Deus. Então, no Eclesiastes coloca para nós que tudo tem um momento, né? Nós sabemos que precisamos, mas tem o tempo de Deus. Às vezes, aquele projeto não era para aquele momento. Quem sabe aquele esquecimento não foi providencial para aquele processo não avançar? Então, o tempo de Deus, né? Está no Eclesiastes, né? O tempo de Deus. Há tempo para tudo. Para sorrir, para crescer, há tempo para tudo. Tudo obedece uma linha necessária. Então, às vezes, não era o momento. Então, aquilo não caminhou. Aquilo chegou a um ponto e travou. Então, mostrando para nós o quê? Necessidade de nós termos compreensão com as lutas do mundo espiritual. Sabemos encarar as coisas de maneira, digamos assim, mais serena e saber que somos eternos aprendizes. Estamos aprendendo diariamente com as situações que nos visitam. Estamos todo dia tendo a oportunidade de nos tornarmos melhores. Então, nosso irmão querido Saturnino Peixoto não teve a estrada concluída e vai ter que esperar a próxima eleição. Por quê? Ele não enviou a carta e o processo, e o homem já estava no final de mandato. Então, pedir, solicitar é lícito, é direito. Esperar é importante. E saber que no tempo devido nós vamos receber. Porque às vezes nós atropelamos uma situação e nos decepcionamos, porque nós aceleramos demais algo que não deveria acontecer naquele momento. Então, nos mostrando que eu preciso crescer como espírito, eu preciso vigiar meus pensamentos, porque eu sei que meus pensamentos têm vida, é criador, eles disparam para todo lado. Eu tenho compromisso com minhas ações no mundo que eu estou inserido,
Eu tenho compromissos. Eu preciso, na região que eu estou inserido, porque nós sabemos, igual aqui nós estamos conversando com amigos do Brasil e do mundo, né? Portugal e tantas outras localizações, como nós estamos vendo aqui. Ora, nós temos que pensar assim: somos atraídos magneticamente para as regiões que nós temos compromissos, não é verdade? Somos atraídos. Então, nosso amigo Luiz está em Guarapari, nosso amigo Hélio também está no Espírito Santo, estou em Cabo Frio, nossa amiga Silvia está em Seropédica, como o nosso amigo fala, né? E outros irmãos queridos aí estão em Portugal, estão no Japão, mostrando que onde está nosso compromisso? Essa força magnética nos atrai, onde nós precisamos estar. Então, até o próprio personagem que solicitou a estrada, ele está na região talvez para fazer mudanças, quem sabe? Ele entrou no campo de vibração, mas se o projeto for legítimo e for de direito, em algum momento vai acontecer. Então, pessoas vêm, lideranças vêm para trazer um movimento. E tudo isso, digamos assim, é como tem uma fala lá no livro, um desses livros do campo do Fonte Viva, da linha do Pão Nosso, no livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele conta para nós assim, só vou falar o último trecho, a oração do justo. A oração do justo pode muito mais em suas possibilidades, palavra de Paulo. E ali Emmanuel abre. Lá no final, depois dele descrever um texto lindo, eu acho que a lição 150, se eu não me engano, os amigos podem olhar. A oração do justo. Se não for 150, vocês dão uma olhadinha lá no prefácio que vão localizar. Acho que é 150. No final diz assim, a oração do justo pode muito mais em suas possibilidades. Movida pelos veículos da simpatia, pois nós, por onde andamos, pelas nossas ações, pelo bem praticado, criamos simpatias com encarnados e desencarnados. Então, por essas vibrações e simpatias, as nossas preces, diz os Espíritos, chegam sem entraves ao plano superior, conduzido por essas simpatias. Então, mais ainda a necessidade de nós termos o cuidado dos nossos atos. Evitarmos diante qual o caso do nosso personagem de hoje, diante dos fracassos aparentes, não mudarmos de sintonia. Termos fé, confiança no amanhã, no crescimento do espírito imortal, que tudo tem o tempo, e aquilo que eu não consegui fazer hoje, eu farei em outro momento. E as lutas que me visitam, vamos pensar assim, oportunidade de expurgar as imperfeições, trabalhar meu orgulho. Preciso trabalhar meu orgulho, que às vezes eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo. Tem o tempo de Deus. Então, vamos pensar, diante das frustrações, aprender a ter paciência, fé em Deus e caminhar. Então, meus irmãos queridos, nossa querida Silvia já chegou aí, pensei que eles iam me dar uma colher de chá para falar mais 3 minutos, mas não deram. Eu vi um dia disso, uma pessoa falou 40, eu vou falar 40 também. No final você tem mais. Não, disciplina, eu já estava parando mesmo. Um agradecimento aos irmãos queridos, satisfação de estar com vocês. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Pessoal, quero pedir desculpas aí aos amigos. Tem um problema na internet aqui no início da transmissão, quando a gente estava transmitindo a mensagem da companheira Conceição de Portugal. Então, entrou as propagandas no meio, e o Chico Mogas nos socorreu aí a tempo. Eu estava aqui preparando com a questão daqui a pouquinho eu tenho que sair, vou ser o primeiro a comentar, porque depois eu vou acompanhar somente nos bastidores, que eu tenho que levar a Jailza. Ela me deu uma colher de chá para pelo menos abrir o comentário, para levar ao médico para uma pequena cirurgia. Então, o Zé Lopes, desse meu amigo querido, ele vai descrever, né? Primeiro que o Hilário ele é muito bom na hora de abordar, para contar história. Aliás, não tem nenhum espírita que conta história como Hilário Silva, ele é sensacional. Então, mostra aí, e o Zé Lopes começa já definindo a diferença de solicitação para reivindicação. Solicitação envolve humildade de quem pede, de quem solicita, e grandeza de quem atende, que é solícito. Deus é solícito. Ele atende aos nossos pedidos. Nós não temos direito de exigir nada de Deus. E ele atende, porque ele é solícito. Jesus é solícito. É diferente para reivindicação, envolve direitos.
coincidentemente, né, porque a gente sabe que são essas coincidências que acontecem no café, né, Silvia? Daqui a 6 e 3, 9, daqui a 9 dias teremos eleições municipais em todo o território brasileiro. Nós vamos eleger prefeitos e vereadores, a governança do município. Então, a doutrina espírita, o café com o evangelho, por consequência, não adota nenhuma bandeira partidária. A gente fica feliz que tem muitos espíritas se candidatando. É isso mesmo. Nós não podemos ser covardes. Não somos apolíticos. Nós somos apartidários, que é diferente. Então, nos mostra que nessa relação com a política, nós estamos sempre querendo reivindicar, esquecendo-nos de que é uma prova difícil para quem se aventura a executar. Uns, porque são ingênuos, vão lá sem saber o que estão fazendo e se perdem na reencarnação. Outros vão de maneira mais coerente, com muita dificuldade, e não conseguem se perder. Então, também não dá para a gente generalizar. Nisso, o Zé Lopes foi muito feliz. Não dá para a gente generalizar. E eu achei muito interessante o fato dele não, da carta não ser entregue. E aí eu fiquei pensando o seguinte, sabe, Silvia? A carta não foi entregue porque também o outro não merecia. Porque como é uma ação de consequência, se o outro não merece, a carta não foi. Mas ele recebeu a consequência como se fosse. Por quê? Porque o que manda é a intenção. A intenção dele causou todo aquele transtorno, então trouxe o aprendizado necessário para ele. O outro, como não tinha nada a ver com a história, foi isolado do processo. Então é muito importante a gente perceber aí a grandeza de Deus que nos dá a oportunidade de lição. O Zé Lopes foi muito feliz, acho que é isso mesmo, a gente tem que... Eu também tenho coisas que eu agradeço a Deus por não ter me dado quando eu pedi, né? Experiências que eu me arrependi da minha juventude e inconsequente, mas, então, a vida sempre nos dá a oportunidade de refazer. Portanto, Zé, muito obrigado, volte sempre. Silvia Freitas, suas considerações e o comando do café com você e com o Mogas, que eu agora vou acompanhar pelos bastidores. Muito bom ouvir esse amigo querido, né? Eu que curto muito histórias, então fiquei muito feliz de poder ouvir duas, né? Que eu gosto muito quando você traz, José, a questão da vibração. Como que a gente pode se intoxicar, se fazer mal, através daqueles pensamentos que a gente vai nutrindo, de revolta, de mágoa, né? E se a gente não estiver muito vigilante, aquilo pode crescer e pode até impactar o nosso corpo físico, né? Nessas vibrações. Também achei super pertinente cair essa mensagem justo nesses momentos em que a gente está aí às portas de uma eleição, né? Então, tem realmente determinadas tarefas que alguém precisa desempenhar, né? Então, quando a gente às vezes considera, né? Fala assim, essa classe é muito corrupta, né? Os políticos são só o reflexo do que somos nós como sociedade, né? Então, isso é muito importante a gente observar. Outra coisa, se a gente quer mudar uma realidade, eu preciso atuar. Então, se os bons fogem dessa atuação, como que a gente vai fazer essa renovação, então, dessa classe política no Brasil, né? E a gente sabe que os danos com corrupção são prejuízos enormes para todos nós, né? Então, todos nós sofremos quando a gente coloca os corruptos no poder, né? Mas que também somos todos. Então, é uma boa reflexão para ser feita. Se eu não posso ajudar, se eu não estou lá atuante, se eu não me candidatei, não adianta eu ficar só vibrando negativamente por quem está lá desenvolvendo essa tarefa. Eu preciso, ao contrário, como eu posso ajudar? Então, essa é a pergunta que a gente deveria fazer. Como que eu posso ajudar? E aí a resposta sempre vem através da oração, através das boas vibrações. Então, uma postura diferente de não reclamação e de trabalho no bem.
Eu não posso estar lá atuando, né? Mas eu posso estar da minha casa vibrando por quem aceitou ou por quem está se comprometendo com essa tarefa difícil, né? E a vigilância. O que eu vou gastar o meu tempo, a minha energia com boa vibração? Eu vou ser a primeira beneficiada. Com má vibração, eu vou ser a primeira a ser prejudicada, porque tudo flui de mim para comigo, para com o outro, né? Irradia. Então, foi muito bacana. Volte mais vezes, né, Mogas? Mogas já deve estar ali com a data prontinha. E agora, eu vou puxar a sardinha para o lado das mulheres e vou chamar a minha amiga Gi, que está lá em BH, para ela dar o bom dia e fazer seus comentários. Bom dia, Gi! Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria! Isso é muito importante. O João Lopes trouxe algumas coisas interessantes. Antes dele tocar na historinha, eu já tinha pensado, olha onde minha mente foi, lá nos 3 porquinhos. E fiz uma analogia mais ou menos assim, né? Porque cada um tinha sua casinha, né? Então tinha o direito de ir lá, né? E o outro também, e o até que no final chegou na casinha de pedra, né? Então um veio soprando, mas não fazia nada, e então tem esse desenrolar todo aí, que é legal. Por que eu pensei nas histórias? Porque a gente, com toda essa fala, como ensinar as crianças, porque já é uma coisa que a gente tem que trazer lá com elas, né, a consciência e perceber o significado. E aí eu custei pensar o que é essa reivindicação na minha vida, e o trem embolou que eu não, não conseguia entender, mas enfim. Aí eu fui para um dicionário também, viu, José Lopes? Exigir algo que se considera ter direito. Olha o que eu pensei, um aumento salarial. Então, reivindicar os direitos. Mas aí também me veio outra questão, reivindicar nosso direito de participar do Café com o Evangelho Mundial. Por que não? Né? Então, para desenvolver aí essa questão de pensar, né, nos nossos atos, principalmente a questão do perdão, que eu acho que também está aí para a gente pensar, que é o perdão a nós mesmos, começa em nós, não é no outro, é em nós. Então, quando cobramos as situações que a gente passa, às vezes de cólera, ou a falta de amor, ou o que seja, né? A gente sempre quer cobrar do outro uma situação que a gente não está nem sabendo como vivenciar. E aí eu sempre anoto algumas frases enquanto está no estudo, e vem, né? Não basta perdoar a falta, o erro, devemos continuar com a amizade, porque de repente é isso mesmo, né? A gente quer cobrar do outro, e não tem como, você tem que fazer o trabalho em si sem deixar o rancor tomar conta, afastamento, né? Tem muito essa questão aí, é muito, muito importante a gente perceber, né? E uma falta nunca deve ser motivo para nos afastarmos em definitivo de alguém. Também é outra situação que eu vejo nessa reivindicação de nossos direitos, né? E muitas vezes o não que recebemos é o que mais nos fere, né? Porque você quer uma coisa, mas também não sabe como reagir ali naquela história toda. Então, tudo tem o tempo de Deus, igual o José Lopes falou, e somos eternos aprendizes. E vamos que vamos, com muita alegria. E vamos aí lembrar de dar o nosso like, compartilhar, colocar
ver aí em todos os nossas redes sociais nesse momento, passando também aí o Café com Evangelho Mundial e Café com Evangelho Internacional. E não esquecer também de sermos membros. Então, está dado o recado. Vamos lá e bom dia para todos. Muito obrigada. Aprendi muita coisa, viu, Gisele Lopes, com a sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Vamos para a Austrália, gente. Vamos lá ouvir o Paulo. Boa noite, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite os amigos aqui da telinha. José Lopes, foi muito bom lhe ouvir. Você fez uma abordagem muito profunda, né? E com bastante detalhes, né? E mostrando aí, como você mesmo disse, estamos num mundo de provas e expiações. O que não nos falta são histórias, né? Situações. As situações não nos faltam e o que você colocou, nós precisamos sempre refletir. Eu achei muito interessante quando você falou a questão das vibrações, né? Porque a gente, de uma certa forma, normalmente nós criamos já uma expectativa em relação à posição do outro, né? Então, já criamos um quadro, e quando o outro reage ou quando temos uma informação diferente, então a nossa reação é um tanto assim descontrolada, né? Sai do... E pelo fato de criarmos a expectativa, quando as expectativas não são atendidas, e aí acontecem as vibrações, né? Que não nos fazem bem. E a gente percebe o seguinte aqui, o Saturnino, ele começou fazendo o processo, né? Investindo no processo, no seu pedido, né? Fez uma carta toda bem preparada, né? Então, ele começou certo, ele começou fazendo aquela toda a preparação, mas acontece que ele não chega a mandar a carta. Então, isso acontece às vezes com a gente pensa tanto em interagir com um amigo, né? Pensa tudo, mas muitas vezes a gente não espera o momento certo, nem a hora certa, e muitas vezes a gente pensa muito, planeja muito e diz pouco. E o resultado não nos chega como esperado, né? Certa vez eu lembro que um amigo disse que os benfeitores, eles recomendam, quando precisamos fazer algum pedido, ele diz, escreva tudo que você deseja e deixe no móvel. Normalmente eu costumo fazer isso, né? Até a Luiz diz, Paulo, as suas reivindicações são tantas, né? Eu digo, olha, a gente pede e aí somos atendidos por parte, né? Então, diz, porque eles têm tempo de ver, de analisar, para que eles possam nos atender. Então, você colocou tão bem aí no desenrolar dessa lição, de que precisamos compreender de que esse processo não é único, apenas nosso. Tem o processo do outro também. Ou seja, tudo isso é muito... É uma situação bastante complexa e que a gente precisa sempre ter ter a opção ou ter o discernimento de saber que esse tempo nosso não é o tempo do outro, né? Porque diz, não é o tempo de Deus, mas também, se a gente quiser ir a Deus, vá para o outro. Talvez não seja o tempo do outro, né? Então, isso quer dizer que nós precisamos estar sempre refletindo e pensando no que nós estamos fazendo e pedir a primeira vez, pode ser que não aconteça, então por que não manda uma segunda carta, né? A primeira, a segunda, a terceira, porque às vezes, por que só a primeira? Então, precisamos saber pedir. Jesus diz, pedi e obtereis, mas ele não diz que é o primeiro pedido, né? Ele diz, pedi e obtereis, mas... Então, meu amigo, que você faz um trabalho muito bom. Essa é a primeira vez que eu assisto você e
você é muito bom na argumentação, sabe? Então, que você continue assim, ela ajuda bastante a esclarecer quem ouve, quem assiste, né? Com essa lição tão resumida, você trouxe tantos esclarecimentos. Imagine uma lição com mais recursos. Isso seria horas para a sua apresentação. Um grande abraço, hein? E quanto a nós, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô, Paulo, tá vendo porque você é o filósofo? Você já trouxe uma questão. Por que pedir só uma vez? Né? Por que não pede muitas? Amei. Tá? Adorei. Vamos para o Japão. Lá também já é boa noite. É Kombawa, né, Adalberto? Kombawa, amigos. Kombawa, boa noite para vocês. Para vocês é Ohayou gozaimasu. E para o nosso amigo Francisco é boa tarde, konnichiwa. Muito bem. E hoje é Kinyobi, né? Kinyobi, né? Que bom que veio a sexta-feira. Muito bem. José Lopes, o Paulo lembrou uma coisa muito interessante. Eu entrei e fui ver o texto. Uma historinha. Simplesmente uma história. Eu fiquei procurando alguma coisa do Evangelho e olhei ali em cima a reivindicação, capítulo 10, item 17. José, se você tem ali, no chat privado nosso aqui, só do estúdio, aqui eu coloquei ali o que tem no capítulo 10, item 17. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito. Essa carta não foi enviada. Não tem prêmio. Ele queria uma estrada, é isso? É uma estrada? É alguma coisa assim? Mas o prêmio não foi, a solicitação não foi enviada. Né? A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos o mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Nós temos que ter o processo. Paulo fala muito bem, processo, quando a gente faz um mal para uma pessoa, tudo tem arrependimento, o perdão, e aí, José, quando você nos colocou o resumo da história, você falou da senhora aqui, né? Da senhora, a esposa do Otaviano, não, da Otaviano é o deputado, a dona Estefânia, que era espírita. E ela cita esta parte do Evangelho, que é o bem-aventurados os misericordiosos. E fala aqui nesse capítulo 17, o perdão para aqueles que fala dos erros alheios, né? Que está lá na caridade, né? Que é a indulgência, que é lá no 886, né? Do BIP, caridade, benevolência para com todos, indulgência aos erros alheios e perdão. Então, nossa amiga, dona Estefânia, esposa espírita, ela colocou perdoar e esquecer. E aí, nosso amigo José Lopes, ele vai falando assim, o nosso amigo Saturnino, ele começou a enviar o quê? Dardos mentais. E aí o José Lopes explicou, olha, cuidado com os nossos pensamentos, porque interessante, eu anotei aqui, o pensamento tem cor, peso e cheiro. Olha que cheiro horrível das pessoas que ficam pensando mal da vida dos outros. Então, nós temos que prestar atenção. E ele lembrou a história do Chico, que mesmo sendo Chico, o pensamento é pensamento. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Fazer aquele processo que o Paulo falou. Perdoar, né? Se arrepender, perdoar e
reparar, a reparação dos erros. Não é somente, eu esqueci. Se você foi feito mal, você tem que reparar o erro. Se você foi feito para você o mal, esquece. E aí, a nossa amiga Estefânia fala assim, perdoa e esquece. Que quando o mal é para mim, eu perdoo e esqueço. Quando eu faço mal para o José, eu me arrependo, eu perdoo e vou reparar. Olha só que é complicado a situação. Para não... O Francisco já está me olhando ali, eu já sei, Francisco, já passei do tempo. José, é lindo isso aqui. E aí você fala dos gatilhos, das doenças, né? Certos momentos, nós vamos mostrar na nossa realidade, né? Nós mesmos como espíritas, que nós ainda somos espíritos que estão no planetinho de provas e expiações, estamos começando. Então, José faz assim, gente, cuidado, veja se tudo isso é lícito, né, para a gente começar a pensar positivamente. E aí você falou assim, uma coisa que eu fiquei pensando na minha situação. No Brasil, eu tinha 2 empresas, e eu sou um grande empresário que eu fali as 2. Fali completamente as 2 empresas. Então, quer dizer, é complicado. Eu e a dona Lúcia viemos para o Japão para ter um recurso. Mas na minha cabeça, assim, por que eu não prosperei no Brasil? Por que eu não prosperei no Brasil? E eu vim para o Japão e hoje nós estamos aqui agora, 12 casas espíritas espalhadas em 7 províncias. Estão bem organizadas. Veja só, tudo tem um motivo. Meu amigo José, arigatô, volta sempre. Francisco, gomenasai, sumimasen. Me desculpe. Nós vamos ter que reivindicar 1h30 de café, hein? Moguitas, é com você, amigo. Essa de Moguitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. José Lopes, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Tocaste em vários pontos. E eu estava a olhar para a lição e estava a pensar, bom, normalmente há aquelas novelas que é as cenas dos próximos capítulos. E aqui eu imaginei as cenas dos capítulos anteriores. Foi o Saturnino fazer uma prece, fazer uma oração e pedir a Deus que lhe desse a oportunidade para exercer o perdão, para exercer a indulgência. E Deus lá pensou, agora vais estar 3 anos, vais-te esquecer dessa cartinha e vais estar 3 anos a praticar a indulgência, a praticar o perdão, a praticar isso tudo. E durante esses 3 anos chega-se à conclusão que ele falhou, não é? E a esposa relembrou do perdão, enfim, dele ser indulgente. Ele não foi indulgente, ele foi maldicente, ele foi, enfim, foi tudo o contrário daquilo. E nós às vezes pedimos assim, meu Deus, dá-me enfim, a paciência. Então Deus dá-nos assim uma situação qualquer que nós rapidamente nos esquecemos da paciência, se nós não formos sujeitos às provas. Como é que é, não é? E há que pensar bastante nisso, não é? Porque muitas das vezes aquilo que nós pensamos que não é bom é precisamente aquilo que é indicado para nós, para podermos evoluir, para podermos continuar a progredir. E às vezes nos esquecemos. E a outra coisa aí que disseste e que eu quero relembrar dos estudos que já fizemos e que eu já fiz também, todo o pensamento, toda a atitude, tu aí referes, ele fica registado no perispírito. Fica tudo registadinho no perispírito. Ora, se a coisa não é boa, se as moléculas do nosso perispírito correspondem às moléculas do nosso corpo físico, ora, se correspondem, o que é que vai acontecer ao nosso corpo físico? Vai vencer. Então, sejamos positivos, tenhamos boas atitudes e que os fluidos do perispírito que emanem para o nosso corpo físico sejam fluidos positivos, sejam fluidos bons, de saúde. Então, ponhamos a maldicência de parte, possamos perdoar, possamos amar e com certeza que terão a saúde que Jesus tinha, porque ainda há pouco tempo eu disse, não há registro nenhum em que Jesus tivesse
uma gripe, tivesse constipado, e ele teve com leprosos, teve com pessoas com doenças contagiosas, não há registro nenhum. Agora, reparem bem no perispírito que deu origem àquele corpo que, enfim, era impossível ele ficar doente, não é? É um bocado isso, então não fiquemos doentes, possamos realmente ter bons pensamentos. Falei 3 minutos, ofereci 1 minuto ao Adalberto, ele tirou-me 1 minuto a mim, mas eu não fiquei ofendido, eu até fiquei agradecido, assim falo menos. José Lopes, os teus comentários finais, por favor. Ativa o teu som. Agradecimento aos amigos queridos, bom ouvir aí todos vocês, que bom estar com vocês essa manhã de hoje, aqui no Brasil Manhã, né? E os amigos internautas também, estou vendo que alguns amigos de Cabo Frio apareceram por aqui, muito bom, alegria, parabéns pelo programa que vocês aí trazem para nós diariamente, que possamos, né, compartilhar, para chegar a muitos corações que precisam ouvir a mensagem, a vibração e também se fortalecer. Então, gratidão a todos. Silvinha, vamos continuar, não é, Silvia? Estamos a acabar com o Café com o Evangelho hoje, vai estar a terminar, mas vai continuar com certeza, não é, Silvia? Amanhã quem é que estará cá? Gente, amanhã é o nosso querido Kiko, é o Francisco Louçaço, ele é de Leopoldina, e ele vai falar para a gente da lição Rogativa das Mãos. Rogativa das Mãos, de um livro, Espírito da Verdade. Estamos a chegar ao final do livro, são mais 2 lições. Bom, e para terminarmos hoje, vamos ouvir aqui a Silvinha a dizer adeus, como eu gosto que ela diga, ou a cantar ou a falar. Silvinha, despete aí do pessoal. Então vamos lá. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus a amar. Ótima sexta-feira, até amanhã, se Deus quiser. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão.